30ª aula do curso Terapia o Caminho Infinito, né? É engraçado porque a hora que eu falei 30ª já veio o primeiro minuto da primeira gravação do áudio da aula 1, que eu falei, eu não sei como é que vai ser esse negócio, mas nós vamos ler esse livro e a gente vai acompanhar, né? Então a gente dá continuidade aqui no capítulo 7, a oração. E vamos dar sequência, falta uma página, praticamente uma página e um pouquinho. E a gente, antes de apertar o botão do play aqui, estava falando sobre fazer uma palestra sobre o tema é sexualidade, né? Seus benefícios e consequências. Então, todo o aspecto de sexualidade ou sexo e espiritualidade, a gente pode falar disso também. Então vai entrar vida de casal, não importa qual o gênero do casal, mas como que se deve se desenvolver, estreitar afeto, aumentar a confiança, se tornar, não é uma ferramenta, né, mas é o potencializador das relações de afeto, né? Muita gente tem problema de repressão, problema de frigidez, muitas pessoas já entrando na terceira idade que ainda poderiam ser sexualmente ativas com problemas por causa de uma visão limitada que carregou durante uma vida toda. Então, quantos tabus e quantos preconceitos existem que causa todo problema de nível sexual, né? Porque sexualidade deve ser tratada como uma coisa natural e normal de todo ser humano que tem um nível de hormônio razoavelmente equilibrado, né? É normal, é afeto. É por isso que a gente está aqui, né? Se todo mundo só segurasse na mãozinha, não tinha ninguém aqui. Então a gente vai tratar desse tema. E até eu já sei que provavelmente eu vou começar de maneira muito especial essa aula, que vai ser depois da Escada de Jacó, vai ser mais pra frente, vai ser uma edição especial do curso Terapia o Caminho Infinito, porque é curso terapia, então ele trata o Caminho Infinito e de vez em quando ele traz alguma aula, edição especial, que nem foi a 24 e a 25 debate, a gente vai fazer o Escada de Jacó, que vai ser depois de terminar esse capítulo, vai ser 2 aulas, depois a gente abre para falar sobre essa questão como poderia dizer o nosso amigo Clóvis, né? A sexualidade e suas nuances, né? E variedades. Sandro, tem um bichinho aqui. Tem bichinho? É. Não Mostrei. saiu. Não saiu? Não. Deixa eu tirar. Ele tá me namorando. Ah, não é bichinho. É um pelinho? É. É da touca. É, pode ser. Ah. Saiu. Então a gente vai, esse parágrafo, eu parei, eu vou voltar ele, eu li, volto nele e a gente continua. Qual tal. parágrafo você tá? Provavelmente a gente termina hoje, tá? Esse capítulo. Na segunda página, quarto parágrafo, o tempo virá em nossa vida. Se você quiser desligar lá agora, William, eu acho que já aqueceu o suficiente a sala. Obrigado, hein? Ah, tá aquecedor? É, Por isso que tá com calor. hoje tá gostoso, é. O tempo virá em nossa vida e em que a inspiração espiritual revele à consciência individual um estado de ser livre das crenças e condições mortais. Não mais então viveremos uma existência baseada em afirmações ou negações mentais, que é isso que a gente faz o tempo todo, né? Afirmações e negações mentais. Não, isso não é possível, não vai acontecer assim, vai ser de outro jeito. Aí a gente faz isso no caso das negações. E as afirmações? Ai, vai dar certo, é o pensar positivo, pensamento mágico, né? Vai dar certo, eu vou passar a mão 3. Se você passar a mão 3 vezes, eu escutei isso de alguém essa semana, 3 vezes no gato, e você vai ganhar um carro, vai chegar um carro na sua porta. Isso é pensamento mágico. Isso entra dentro daquela questão que o nosso amigo lá que trouxe aquelas questões do debate estava tentando falar, que eu estava dizendo isso. Que não, a nossa emoção cria realidade, então eu tenho emoção, estou ganhando um carro agora, vai parar ali na porta. Não é assim. É aumentar a compreensão, entender amor incondicional, que não vai ser sentir, vai ser entender, porque sentir vai ser consequência de praticar por muitos anos. Não é fácil, mas não tem outra saída. A gente tem 2 escolhas, né? Uma é se resolver, se encontrar, entender a iluminação espiritual, assumir o processo. É devagar, lento e gradual. A velocidade dentro do processo vai da sede de cada um.
E a outra é negar que tudo é feito de átomo, que existe eletromagnetismo, e negar que existe onipresença, Deus é no externo mesmo. A gente já falou até essa mesma frase aqui, né? Então, ou procura entender, compreender, resolver, ou fica na média, junto com a bacia das almas, sem entender nada e cultivando sofrimento. Então, não canaliza a libido, não descobre o que quer, não se resolve, não se encontra, né? Então, aqui, ó, o tempo virá em nossa vida em que a inspiração espiritual revele à consciência individual um estado de ser livre de crenças e condições mortais. O que são crenças e condições mortais? Toda a crença na dualidade, a crença em pedir, a crença em rezar, Deus vai vir na terra um dia, mas a terra é do diabo, né? Um dia Deus vai agir na minha vida, eu tenho fé, um dia minha vida vai dar certo, mas como diz Einstein, né, se a gente não fizer algo diferente, não colhe nada diferente, né? É loucura, é querer resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Aí que frase bonita, né? A ficha da pessoa tem que cair. O que eu estou fazendo de mesmo que poderia ser melhor e mais? Porque para eu colher mais de algum lugar, né? Mas para quando? Não sei. Depende da sede, do objetivo, do desejo, da orientação geral de cada um, do quanto a pessoa vai se dedicar a esse processo, porque é terapia autocognitiva. Por isso que vai ter essas informações lá no Psicanálise da Alma, para propor, porque não vai ser possível atender um número gigante de pessoas. As pessoas vão ter que entender o assunto, ler as indicações bibliográficas e dar conta do recado por si próprias, né? Por isso que tem as aulas. A gente não trata aqui com clareza. Ficou a dúvida, a gente explica e depois dá mais palestra e aborda outro livro, né? Não vai ser na sequência desse, mas uma hora a gente vai fazer o Praticando a Presença e o Yakur pelo Espírito, com certeza, né? Não sei quando. Tem outros trabalhos em desenvolvimento, então depois que a gente terminar isso aqui, eu preciso dar um tempinho, botar algumas coisas para andar e voltar em um outro curso de terapia, né? Então, não mais, então viveremos uma existência baseada em afirmações ou negações mentais, ou seja, estar consciente do processo, compreender mecânica quântica, onipresença, sermão da montanha, leva para um patamar superior da prece de pedir, de rezar, de fazer promessa, de fazer barganha com Deus e de fazer afirmações mentais. Leva até mesmo que a pessoa não conheça PNL, ela já vai programar neurolinguisticamente melhor a vida dela. Muda o pensamento, muda a emoção, muda o palavreado, muda a comunicação, muda todo o nível de relacionamento da vida da pessoa. Então, sem conhecer PNL, ela já passa a aplicar, porque mudou o que fala e o que pensa, é programação neurolinguística, tá? Programando o que fala, programando os neurônios, programando as emoções, programando os hormônios, né? Tem gente que promete que faz um workshop de 2 ou 3 dias e a pessoa sai de lá totalmente mudada e nunca mais vai se sabotar e sai com o pensamento novo e renovado. Isso não existe. A informação que algumas pessoas passam é a mesma, mas prometer isso, né? Como que a gente vai dizer, né? Não é que o cara está errado, falta informação para ele saber o que é resistência. Ele não estudou psicanálise, não se formou em psicologia, fez um curso de coaching e saiu falando que era possível fazer isso. Ensina outros coaches a fazer isso mesmo. Eu sou capaz de falar do assunto porque eu já passei com um coaching, que era psicanalista, e eu queria ter escutado dessa pessoa o que eu falo para vocês hoje. Eu estava enfiado num buraco tremendo, não tão fundo quanto eu já tinha entrado, mas na hora que eu comecei a cair de novo, eu falei, não, agora vamos ter que resolver essa questão até o fim. Esse negócio de fé, ferramentas externas, vai não sei na onde tirar um encosto, né? Vai lá não sei na onde conversar com não sei quem. Uma quantidade de coisa que eu já tinha visto, eu estava na hora de eu desconfiar grandão, né? Peraí, vamos parar todo o processo. Aí eu entendi mecânica quântica, caí pro caminho infinito e montou quebra-cabeça, que continua sendo montado em mim mesmo, que eu tenho que praticar isso todo dia, né? Eu sou um ser humano normal, com desejos normais, né? E além do mais, eu procuro praticar a disciplina da alma todo dia, né? A gente não pode ser hipócrita de achar que a gente, dentro dos desejos humanos, que a gente vai conseguir transcender a coisa. Não ser materialista não significa querer ter coisas ou não viver situações. Significa ter as coisas e viver as situações, mas do ponto de vista espiritual, sem culpa, sem medo, sem arrogância, né? Sem diminuir o outro, sem procrastinar, sem adiar. Ponto de vista espiritual é ação.
Não é o ponto de vista do otário que não faz mais nada porque ele reza e ele não, eu tô, não, isso aí tem gente que entende assim, então vai ter que virar santo. É quase isso. Só que não é a vida não vai ficar chata, vai resolver, né? Vai ter mais recurso, mais paciência, mais compreensão, mais inteligência, mais ação, dormir melhor, acordar melhor, né? Já que a gente falou que vai fazer uma aula sobre sexo, vai ter mais sexo, tem mais libido, né? Libido é a energia geral da vida. Então a pessoa que tem os hormônios organizados, ela tem coragem, tem atitude e é ativa, ela coloca libido no trabalho. E a pessoa que dá certo, por que a gente tem que tratar o sexo como uma coisa que esse assunto é melhor não falar? Não. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta e a gente não pode falar, todo mundo faz e a gente não pode falar do assunto, né? Mas está fugindo da aula, vamos voltar aqui que vai ficar para... Você viu, a aula sobre sexualidade está querendo acontecer hoje. Isso aconteceu numa aula, né? O debate, né, que estava acontecendo antes, Então, acontecem certas coisas que colocam a gente numa situação, a gente não entende por que aconteceu e a gente vê que é para falar exatamente daquele assunto. Foi a conclusão que eu cheguei, né? Então, vamos lá. Aqui, Não mais então viveremos uma existência baseada em afirmações ou negações mentais, e no lugar disso, receberemos de nossa consciência, não é de um lugar nenhum isso que a onipresença está dentro de mim, então vai brotar dentro da minha consciência, um constante desdobramento da verdade. Por vezes, isso nos vem do canal do nosso próprio pensamento, pode nos vir através de um livro, uma leitura ou um serviço solicitado pela divina consciência. E apesar de parecer que isso nos possa vir por um canal, ou seja, parece que vem por algum canal, por alguma situação ou alguém, parece, mas na verdade, né, é a divina consciência que se revela à consciência individual. Ela revela para o indivíduo que começa esse caminho, que entende essa compreensão, que não tira mais a espada da bainha, que ele começa a ler insistentemente o caminho infinito para isso poder virar prática. Não tem como eu agir como autoajuda, ele uma vez e achar que isso aqui vai me ajudar. Eu vou continuar na sabotagem, nos mesmos padrões, porque eu não confio no todo nunca, porque eu não compreendo a onipresença. Isso é básico. Isso é básico. Os 4 atributos de Deus é básico da reflexão de qualquer indivíduo que tenha coragem de dizer que tem fé. Nem que ele tenha fé de fundo emocional. Mas eu nunca pensei sobre a onipresença, onipotência, onibenevolência e onisciência. Então é melhor começar a pensar. Né? Aí ele vai... Mecânica quântica vai cair no colo dele de qualquer jeito. Ele pode negar, que nem um videozinho que eu coloquei no Facebook, que a gente está pondo esse pano verde aqui para fazer uma edição e melhorar a imagem da aula, pôr umas imagens interessantes. Antes ele fez uma experiência, colocou lá um tigre e jogou 3 minutos de uma das aulas, que é um trecho excelente, que foi escolhido aleatoriamente e está no Facebook. Está falando, né? Quando compreende não tem volta. Para negar o assunto tem que pôr um caminhão de concreto em cima e correr. Sair de perto, não falar do assunto... E continuar com as crenças limitantes, né? Na medida em que nos tornarmos mais e mais conscientes de nossa unidade com o universo, com o Cristo cósmico, qualquer desejo ou necessidade que se nos apresente traz consigo o seu preenchimento de pensamentos e desejos justos. Isso aqui precisa refletir sobre essa frase, né? E não está, pois, claro que a nossa unidade com a consciência, tendo sido estabelecida desde o começo, pela eterna relação entre Deus e seu ser manifesto, não custou nenhum esforço consciente para existir e ser mantida? Isso aqui é denso, profundo, a gente vai voltar para ler de novo. A percepção desta verdade é o elo que nos liga à divina consciência. A percepção de que verdade que me liga a essa divina consciência, que me promove comunhão, né? Unidade. Vamos de novo. Na medida em que nos tornarmos mais e mais conscientes de nossa unidade com o universo, entendeu? Mecânica quântica, universo, infinito, eu mesmo, Boson de Higgs, eu sou manifesto. A emoção cria a realidade, porque dependendo da média do meu conteúdo emocional, eu administro uma certa qualidade de um coquetel de hormônios no meu corpo, benéficos ou maléficos. E isso regula a atividade emocional da pessoa, o nível de pensamentos positivos e negativos, isso regula tudo, o estado de ânimo, coragem, decisão, determinação. Porque quem é mais sensível, quem tem mais coragem,
Quem tem mais capacidade de abstração? O que é abstração? O amor é uma coisa abstrata, exatamente. Entender algo que não é possível apalpar. Isso é capacidade de abstração. Então eu tenho que entender o vácuo quântico, entender que eu sou manifesto, Deus é onipresente, Ele me manifestou. Então a minha vontade tem valor porque ela cria a minha realidade. A voz foi dada todo o poder. Só que a gente tem um monte de crenças limitantes, sabota o tempo todo, pensa negativo. Eu compreendo que é difícil soltar os pensamentos ruins e negativos até criar uma nova rede neural. Por isso que eu falo que não acontece no fim de semana. Pode demorar 2, 3, 4, 5 anos, mas se a pessoa insistir nessa informação, isso vai acontecer. É inegável. O processo é esse. E todos temos direito a ele. Então, a pessoa vai construindo isso, ela vai... Por isso que está dizendo aqui, ó. Na medida em que nos tornarmos mais e mais conscientes da nossa unidade com o universo, depende do que? De insistir no estudo. Ler, assistir palestra, agir assim, se comportar assim, aí começar a planejar a própria vida, olhar a criatura que nos dá problema, que nos causa contratempo, que nos deixa chateado e começar a analisar isso dentro de mim. O Padre Fábio fala muito bem disso, né? Como é que eu analiso qualquer problema e o outro que me dá problema, como é que eu passo a ter compreensão do próximo? Porque aí eu aprendo a parar de sofrer. Aqui, ó. Na medida em que nos tornarmos mais e mais conscientes da nossa unidade com o universo, com o Cristo cósmico. O que é Cristo cósmico? É onipresença, é o próprio vácuo quântico, é o amor universal infinito que manifesta tudo o tempo todo. Isso é Cristo cósmico. Mas isso não é Jesus Cristo. Jesus era a pessoa, Cristo era o estado de consciência que ele atingiu. Ele também atingiu o estado de consciência Cristo cósmico. Mesma coisa. Qualquer desejo ou necessidade que esse eu nos apresente, ou seja, qualquer coisa que seja da minha vontade, traz consigo o seu preenchimento de pensamentos e de desejos justos. Por que o desejo tem que ser fundado no conceito de pecado? Pecado é desejar e acreditar que não vai conseguir. Né? Então eu desejo da carência. Eu peço porque eu não tenho, eu sofro porque eu não tenho. Porque se eu tivesse, eu melhoraria. Né? E esse é o desejo errado. Né? Não é errado ter desejos. Porque os nossos desejos também são desejos de Deus. É Deus vivendo uma experiência individual. É Ele experienciando a vida, o prazer, as comidas, o amor, o passeio, né? A felicidade de trabalhar e ganhar dinheiro. É assim que Deus gera informação para Ele mesmo o tempo todo. Então quando a pessoa, quem é o filho pródigo? Aquele que volta para casa, para dentro de si mesmo. Então, quando compreende que a meditação é o caminho e está praticando persistentemente, já atingiu 5%. Olha que beleza, né? Essa informação é super positiva. Já atingiu 50% do caminho. Entendeu o que é para dentro, entendeu o que é meditação. Entendeu que é compreender um pouquinho de mecânica quântica, meia dúzia de conceito. Não é se entupir de livro, embora vá ajudar, né? É lógico, né? Entendeu meia dúzia de conceito, entendeu vida emocional, parou de resistir, comparou com o Sermão da Montanha, ou nega tudo, né? Porque se fala que Deus é onipresente e o reino está dentro de vós, mas aí pega a parte ruim, joga isso para debaixo do tapete e fala: Jesus Cristo é o único Filho, o verdadeiro Salvador, e o resto está ferrado. Né? Porque quem não admitir isso até o fim da vida vai para o inferno. Então Deus criou uma criatura dele próprio, que ele criou uma armadilha no universo para a pessoa ser condenada eternamente. Né? Como disse o nosso amigo lá da aula debate, né? Isso é um bug, mas não é um bug do universo, um bug, uma falha no sistema. Isso é um bug religioso, é uma falha no sistema religioso. Será que ninguém percebe isso? Isso é inviável. Se ele é amor incondicional, todo ser, por mais que ele regrida, ele tem oportunidade de voltar a progredir, sair do buraco onde ele se enfia, né? Quando morre ou nessa vida. Ele precisa entender. Então, quando ele volta para Deus, é quando ele volta para si mesmo. Ele para de buscar no externo, porque ele encontra dentro de si. Então, sem estudar um pouco de texto sacro, ou pelo menos o básico da Bíblia, Sermão da Montanha, o Novo Testamento, o Joel, um pouquinho de mecânica quântica, e questionar a própria fé: o que eu penso de Deus? Aonde está a minha crença limitante? Qual é o X percentual de que eu acredito que a solução vem do externo? Ali está o problema. Aqui. Vamos lá, né? E não está, pois, claro que nossa unidade com a consciência
tendo sido estabelecida desde o começo. O que está dizendo aqui, né? Ele sempre foi, é e sempre será. Ele quem? O todo. O todo sempre foi, é e sempre será a mesma coisa. Não existe tempo para ele. É uma coisa só, um estado de ser, uma onipresença. Então, ó. E não está, pois, claro que nossa unidade com a consciência, tendo sido estabelecida desde o começo. Desde o começo o quê? Desde o começo da minha criação. Pela eterna relação entre Deus e seu ser manifesto. Se eu sou um ser manifesto, não tem como eu ser criado em algum momento. A gente não tem memória disso, mas a gente existe já pela eternidade. Isso aí é uma informação impactante. Isso é uma informação difícil de assimilar, porque eu devo concluir que se eu existo hoje, eu sempre existi e eu sempre existirei. É preciso começar a refletir sobre isso. Isso começa a dar poder pessoal. Algo infinito, né? Exatamente. Um não morre. Sem entender Cristo não morre. Né? E o William, né, que entrou no primeiro dia do curso, ele falou aqui na porta: eu sou ateu, cara, mas eu quero ouvir o que você tem a dizer. Está aqui até hoje, entendendo tudo. A vida dele mudou nesses meses, mudou da água para o vinho, não só na parte emocional, mas como na questão da ansiedade, que era gigante, e na vida profissional. E ele nem faz terapia, hein? Ele proporcionou terapia autocognitiva a ele mesmo. Mudou 100%. De um mês para cá, então, lançando. E continua. É crescimento constante, né? O problema é querer parar o processo, é querer parar de crescer. Porque crescer dá trabalho. Então eu penso que se eu crescer um pouquinho, eu vou poder ficar na zona de conforto. Se eu ganhar tanto, tá beleza. Aí o que a pessoa faz? Ela faz muito pouco, ela dá um tiro, ela mira médio. Só que ela dá um tiro baixo, pega no chão. Que nem o Karnal fala, tem que mirar muito alto para acertar em algum lugar. Aquele dia que eu queimei a ponte, nessa época eu cheguei e falei, eu não quero mais. Queimar a ponte é um conceito do Érico Rocha, né? Da plataforma digital de negócios Hotmart. Ele fala que queimar pontes é quando você entende que uma situação não mais é não te beneficia de forma alguma, você tem que já um jeito de queimar aquela ponte, para não ter como você voltar para aquele caminho mais, só ir em frente. Né? Isso que ele está falando de queimar a ponte. Aqui. E não está, pois, claro que nossa unidade com a consciência, tendo sido estabelecida desde o começo, pela eterna relação entre Deus e seu ser, tudo bem, vamos pegar o quem tem uma crença, não, isso que você está falando é impossível, Deus me criou em algum momento, a partir dali eu existo, e eu não sei até quando eu vou existir. Beleza, você quer pensar assim? Pense, mas não negue que tem átomo, e não negue o que está sendo dito aqui, ó. Né? Vamos supor que ele me criou mesmo, que eu vou durar só até um determinado tempo, então até ali eu tenho que ser o máximo do melhor, do feliz e do bom, e do estudioso, e do aplicado, e do que compreende, e do que cresce em amor e conhecimento para com Deus e para com os homens, exatamente como Jesus fez. Que as igrejas deviam falar: gente, vocês não estão entendendo que é para ser exatamente igual ele foi? É esse o caminho? Só que ser exatamente igual ele foi não é ser uma coisa chata, é ter alegria, ter abundância, ter prosperidade, é ver tudo dando certo, é ser o agente transformador da sociedade, é ser o testemunho vivo. Porque se não for assim, como é que é testemunho vivo? Né? O que eles... não, tem os milagrinhos, eu venho na igreja hoje, aconteceu tal coisa e foi pela mão de Deus. Foi, mas ele continua acreditando no Deus externo e com muita limitação, porque se ele entender esse assunto, desse jeito aqui, qualquer pessoa que estiver receptiva, ele vai explicar também. Olha, lembra? Eu pensava que nem você, botava o Deus externo, não entendia a onipresença de jeito nenhum. Aí, cara, um negócio muito louco, desde o Albert Einstein, lá veio as pesquisas, Thomas Jung, 200 anos de experiência da dupla fenda, experiência do efeito retardado. Cara, a onipresença existe, a gente manifesta, cria realidade. Não, isso aí é balela. Você deixa não falar nada. Né? Porque eu abordo isso aqui na terapia com todos os meus pacientes. Até o mais simples deles. E alguma coisa ele compreende. E aí, dentro da capacidade dele, ele vai proporcionando um posicionamento diferente diante da vida. É lógico que tem gente que chega com muito problema, 2, 3, 4, você chora, descabela, faz parte. Precisa acolher, ele precisa pôr aquilo ali para fora. Até você começar devagarzinho e mostrar para ele: olha, não é bem assim. Né? Vamos ver esse conceito aqui. Aí analisa 5 áreas da vida, devagarzinho vai analisando o ponto espiritual da vida, que é a minha visão, é orar e vigiar, é segundo a segundo. Então qualquer problema que aparecer é o próprio treino para eu entrar para esse processo aqui. E não entender isso aqui é manifestar mais do sofrimento e da ignorância para cada um de nós. Né?
E pela relação entre Deus e seu ser, retomando o ponto, criou, e eu não sei até quando eu vou durar. Então vamos fazer de conta que é assim, né? Para atender o gosto geral de uma boa parte dos entendedores de média compreensão. E pela eterna relação entre Deus e seu ser, ou seja, Deus existe, a onipresença, e todos os seres são seres de Deus. Entre Deus e seu ser, manifesto. Não custou nenhum esforço consciente para existir e ser mantida? A gente não desconfia que não custou nada para Deus fazer a gente existir e nos manter existindo. Porque a parte quântica da coisa mostra que a gente vibra o tempo todo, saindo lá do vácuo quântico que me permeia o tempo todo. Então não custa nada, né? Para ele. Ele manifesta bilhões e bilhões incontáveis e infindáveis de galáxias o tempo todo. Porque é tudo formado de tudo manifesta, tudo saindo lá do vácuo quântico. O tempo todo, vibrando, existindo. Aí desencarna, a gente acha que acaba, chega lá e vê que não é bem assim. Puxa, mas e agora? Só porque eu tô aqui não melhorou? Não, você continua o mesmo. Quanta informação você agregou? Você não sabia, cara. Sinto muito, as bibliotecas ali. Se tiver num lugar que tem biblioteca, ainda tá numa boa, né? Senão ele vai estar em confusões. Aqui. Vamos retomar. E não está, pois, claro que nossa unidade com a consciência, tendo sido estabelecida desde o começo, pela eterna relação entre Deus e seu ser manifesto, não custou nenhum esforço para existir e ser mantida? Não custa nada para Deus manter tudo existindo. A percepção desta verdade é o elo que nos liga à divina consciência, porque traz cada vez mais eu para dentro de mim mesmo e de minha paz, o tempo todo, com tudo e com todos. A gente aprende todo dia. Cada um tem uma velocidade e uma sede de conquistar os seus objetivos, né? Porque não é verdade que liberta, então é para libertar de limitações, é para conquistar. E não é conquistar objetivos com futilidade. Preciso de 10 carros, 100 bois, eu quero uma fazenda e eu preciso sei lá do que. Eu tenho que ter 10 apartamentos, que senão eu morro. Não é isso. Benesses e bens materiais fazem parte, porque a consciência que não é mesquinha, ela consegue conquistar, porque ela faz algo de produtivo. O problema é a mediocridade, a mesquinhez, a ignorância e a competição. Enquanto a gente vê uma sociedade com um modo competitivo social, político e planetário, não se entendeu a colaboração. Não significa que todo mundo tem que sair doando tudo para todo mundo. Cada um faz a sua parte e melhora a sua vida, mas parando de se sabotar. Parando de acreditar no negativo, parando de acreditar da força para o maligno, combater o maligno. A percepção dessa verdade é o elo que nos liga à divina consciência. Começa a confiar no todo. Só quer confiar no todo e fazer algo de produtivo, né? Ser o vaso vivo, onde habita o Espírito de Deus. Que a gente é uma parcelinha do Espírito de Deus. Então Deus agindo é a centelha agindo. Então a coisa tem que dar certo, não errado. Para muitos, orar significa pedir e suplicar a um Deus que mora em algum lugar chamado céu. O fato, porém, deste tipo de oração resultar em um fracasso universal na obtenção de seus fins, prova que isto não é uma prece verdadeira. Só que não precisa nem explicar, né? Eu poderia ler de novo, mas eu quero terminar esse capítulo. E que o Deus a quem suplicam não está lá para ouvir. Parece que ele nunca está lá para nos ouvir, porque nunca acontece, então o que está errado? A reflexão dos homens percebeu eventualmente a falta de resposta para tais orações. O que é eventualmente? Eventualmente, de vez em quando, alguém desconfia. Aí esse cara começa a estudar, começa a desconfiar, aí ele começa a ajudar. Todo mundo que desconfiar, todos vocês desconfiaram, por isso que vocês estão aqui, tendo essa informação. Agora, o quanto vai desconfiar e o quanto vai esclarecer dela, aí é com cada um. E o quanto isso vai virar ação, né? Fé divina é ação, não conformismo. Conformismo é fé humana. Não pode parar, né? A reflexão dos homens percebeu eventualmente a falta de resposta para tais orações. Isso quer dizer o quê? Que de vez em quando alguém desconfia. E se voltou para a busca do Deus verdadeiro e da ideia correta de prece. Isto levou à revelação da verdade como praticada e compreendida por Cristo Jesus e muitos reveladores antigos.
Foi exatamente isso que ele compreendeu e ensinou. E tá lá no Sermão da Montanha, palestra 5. E aí puseram ele como bandeira e explicaram um monte de coisa atravessado. E quiseram entender um monte de coisa errada, porque endeusaram só o cara. Então ninguém tem poder, a gente tem que sofrer. Nós estamos num mundo que nós temos que sofrer porque é assim mesmo. Essa é a crença generalizada. É difícil, né? Ninguém vai pra cadeia. O Lula ainda vai ser eleito presidente. Como é que pode acreditar num negócio desse? Não é uma crítica e uma espada atirada para ele, uma flecha, mas é para a gente entender que certas coisas têm que mudar e a gente tem que pensar que elas vão dar certo para o bem geral da maioria. E o bem geral da maioria não é continuar beneficiando uma minoria que só sacaneia e trapaceia. Eles vão para o lugar deles lá, deixa eles, a gente não precisa sentir raiva e vamos reestruturar a sociedade. A reflexão dos homens percebeu eventualmente a falta de resposta para tais orações e se voltou para a busca do Deus verdadeiro e da ideia correta de prece, buscar Deus verdadeiramente, perceber, sentir, agir, ser. Nossa, um dia, depois de um tempo de prática, começa a perceber, ver que a coisa funciona, aí não, acabou, ele vai olhar, ele não é mais um problema para ninguém, nem sente o problema. Neste ponto, entendemos que o reino de Deus está dentro de vós, né? O reino de Deus está dentro de vós. E por isso, a prece deve ser dirigida para dentro, para o ponto da consciência em que a vida universal, Deus, se individualizou como você e eu. Aprendemos que Deus criou, entre parênteses, originou, o mundo no princípio e que isto era bom. Então é sempre bom, o ser humano que faz a cagada toda. Sendo bom, o universo deve ser inevitavelmente completo, harmonioso e perfeito. Assim, nossa prece, no lugar de suplicar por algum bem, se torna a percepção da onipresença do bem. Ou seja, aqui, ó. Assim, nossa prece, no lugar de suplicar por alguém, por algum bem, se torna a percepção da onipresença do bem. Porque eu passo a não sentir falta até que a coisa chegue. Só que enquanto eu não sinto falta, eu me torno produtivo. Faz alguma coisa que a coisa chega. Né? Porque o ser humano precisa de bens de consumo para viver, né? Bens de subsistência. E este conceito mais elevado faz da oração a afirmação do bem e a negação da existência do erro como realidade. Enquanto a gente assume o erro como realidade, o erro que está à nossa frente nos impacta e eu acredito naquilo. Eu que devo impactar a realidade de outra forma. Com a minha ação. Né? Não é achando que vai esfregar a lâmpada do ladinho, vai sair um gênio e vai dar o que a pessoa quiser naquele exato instante. Né? Tinha outro comentário para fazer aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Sendo bom, o universo deve ser inevitavelmente completo, harmonioso e perfeito. Aí o nosso amigo lá do debate também, né? Sempre que for necessário, eu vou usar ele como exemplo, né? Ele se colocou à disposição. Que ele falava, né, que se o universo fosse tão perfeito assim, os ET já tinham vindo aqui, a nossa vida era uma maravilha. Não ia ter doença e a gente não ia ter nem hemorroida. Será que ele não entende que existe a questão livre-arbítrio? A minha emoção cria a minha realidade emocional, a minha emoção cria o meu destino profissional, vida afetiva, a minha emoção cria a minha saúde. O que eu decido fazer é que cria a minha vida. Então se eu faço muito pouco, eu não vou ter nada. Né? Se eu não quiser entender meditação, ferrou. Ferrou. Não tem saída. Né? O negócio, as palestras que estão andando, eu vou fazer uma palestra em extrema em breve, eu vou começar, provavelmente, estamos negociando o início de algum trabalho lá, na parte social, que nem eu vou desenvolver aqui em Cambuí, se eu não for agora, em seguida de extremo. Aqui não vai demorar muito não, né? Aqui vamos correr na frente já. Porque se a Organização Mundial de Saúde estabeleceu isso como norma para todos os países e o SUS já está devidamente notificado e se diz preparado, mas a coisa não existe e os servidores não estão preparados e nem conhecem o assunto, quando que a gente vai pôr isso para andar? Tem que ser mais forte, não criticar, né? São mais fortes. Começando a pegar as informações já, sabe? Isso aí já está acontecendo. Aqui, né? A negação da existência do erro como realidade. Quando a prece, mesmo afirmativa, resulta de uso de fórmulas. O que é fórmula? Acreditar que só porque eu estou falando, rezando, pedindo e orando por vãs repetições, né?
e terço, e reza, e rezas mágicas, e a reza disso, e a reza daquilo, ou até mesmo um salmo. Se não houver emoção e não houver compreensão de onipresença, não adianta nem rezar salmo, né? Não é uma perda de tempo, porque é uma tentativa, tá? Não é uma crítica. Nós estamos dando um upgrade no conceito para colaborar no processo desse despertar coletivo. Quando a prece, mesmo afirmativa, resulta do uso de fórmulas, há a tendência de voltar para o velho modelo de reza de fé, que é fé de fundo emocional e quer esperar a coisa vindo certo? E com isso, a prece perde sua força. Quando, contudo, a prece consiste de uma sincera e espontânea afirmação da infinitude de Deus e da harmonia e perfeição de sua manifestação, está, de fato, próxima da oração absoluta, que é a comunhão com Deus. Zero sentimento de carência, zero sentimento de raiva, zero sentimento de frustração, zero sentimento de indefinição na vida, zero de sentimento de dúvida, zero de sentimento. Tá, mas como que eu vou chegar no zero? Tudo bem, sai do 100, chega no 70, para chegar no 50, chegar nos 40, chegar no 30, a meditação vai ajudar. A hora que eu chegar no 30, se a pessoa é 100% toda torta, ela já está com 70% a favor. Quanto que a coisa já não vai ter mudado até aí? E aí vai chegar no 20, vai chegar no 5. Se chegar no 5 de frustração interna, bem administrada emocionalmente, vai ter 95% de resultado. Nossa, que difícil. Chegar nesse 5%, você tá ironizando, né? Hã? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Porque depende do ponto. Em relação ao ponto de frustração, é até mais fácil. Agora, outros pontos é muito difícil. Todos os pontos. Porque senão não há reino de Deus dentro de você. Nossa, é muito Não, ele difícil. está, mas você não assume, você não o vive. Sabe por que é difícil? Porque não acontece da noite pro dia. É difícil mesmo. A gente está enfiado em muito paradigma, em muita crescimento. A gente foi totalmente programado, por isso que jogaram em cima da gente. Fizeram a gente não foi comprar, a gente foi mentalmente estuprado para acreditar que a realidade é dessa forma. Então, trocar esse pensamento, trocar essa realidade hormonal, trocar essa frustração diante do mundo. Todo mundo que entende esse assunto e começa a aprofundar, ele começa a estar no mundo e não ser do mundo. Não impacta mais ele. Então, se não me interessa mais o que vem de ruim do mundo, o que de bom eu posso fazer? Ampliar o meu conhecimento e aplicar o meu esforço nos meus propósitos e objetivos. Nem que seja o próprio trabalho, dá o melhor de si todo dia. Dá o melhor em casa, dá os melhores com os pais, dá o melhor na escola, dá o melhor nas palestras no YouTube, dá o melhor em meia dúzia, 10 livros. Insiste na informação. A hora que ela entender, é que você ainda não leu o campo da Lynn McTaggart, você ainda não leu o universo autoconsciente. Eu não vou perguntar, não tem nenhum tom de ironia, mas quantas vezes você leu o Caminho Infinito? Nenhuma. É a primeira vez que eu tenho contato. Não, eu estou falando que isso é positivo, é nessa informação que eu queria chegar, certo? Você só pensa que é muito difícil porque a informação ainda não permeia a tua consciência. Não que ela vai agir de forma mágica. Quando você compreende, você entende que é assim. Eu vou dar um exemplo simples. Não tem como um médico saber que ele é médico se ele não fizer medicina. Certo? Então não tem como você sentir, entender e praticar esse assunto se você não estudar ele um pouquinho. Eu sei que você entende intelectualmente e muito bem aqui na aula, né? E você faz apontamentos interessantes, inteligentes, né? E que dão brilho para a aula. Mais uma vez, você fez isso. Então o que acontece? A gente conseguiu esclarecer que você não leu o campo, não leu o Caminho Infinito, então não houve ainda um pouquinho de aprofundamento. Porque um encerramento aqui para a aula, porque a gente perdeu 15 minutos de vídeo, um problema que deu aqui no celular. Eu vou ver a primeira gravação dessa aula, até que frase foi no livro, e a gente retoma sem problema nenhum na outra aula, faz uma aula mais curta também, trata até o fim desse capítulo. Vai ser a aula 31, uma aula um pouquinho mais curta como esta, né? E com certeza esses 15 minutos que perdeu, a gente não vai perder esses comentários. Eles voltam todos não exatamente iguais, mas não vai perder em qualidade. E aí a outra aula é a 31 e a 32 e a 33 vai ser o Escada de Jacó, né? Que é um texto da internet, que eu vou identificar o autor, e ele não faz parte do Caminho Infinito, embora tenha 100% a ver, tem tudo a ver, né, com esse processo.
Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Tudo certo. Eu quero. Você sabe o que é a pedra filosofal? Uhum. O que é? A pedra filosofal é justamente esse assunto. Né? Porque é Não. coisa da alquimia, certo? Isso. Então tem um negócio que chama alquimia consciencial. Se você colocar lá no Google alquimia consciencial, você vai achar um blog. E lá vai ter frases, textos, explicando o que é alquimia consciencial. Os alquimistas, o chumbo em ouro que eles queriam transformar, eles descobriram que era na consciência, não no metal. Nossa, cara. Né? É internamente. É transformar a alma bruta de chumbo em uma alma que brilha como ouro. Né? Isso é a pedra filosofal. Então a pedra filosofal... É o caminho infinito. A pedra filosofal é o caminho... não é só o caminho infinito responde, sim, é sim. Mas é a compreensão da onipresença de nós como ser divino. A pessoa que se resolve, ilumina. É a iluminação. A pedra filosofal é a iluminação espiritual. Não como os espíritas pregam uma coisa que demora. Demora não, você entendeu, praticou, processou, desperta. Não tem por onde. Quis compreender, compreendeu. Então, como é que faz? Jesus veio e iluminou os apóstolos em algum grau. Então, já estava na hora deles, é isso? Não, eles tiveram compreensão. Jesus veio, passou compreensão a eles. Teve outros avatares, outros mestres, né? Sai Baba, quantos, né? É que hoje a gente assistiu um filme que chama Assim na Terra como no Inferno. Conta a história de uma moça e um grupo de jovens que vão visitar as catacumbas porque ela precisa achar a pedra filosofal, que é o sonho que o pai dela sempre teve. Aí ela desce, acontece um tanto de coisa até que ela encontra a pedra filosofal e tira a pedra filosofal de onde ela estava, leva com ela, só que aí eles começam a cair numa cilada e descer cada vez mais, trama, como se eles tivessem ido para o inferno mesmo. Aí eles chegam numa altura que o cara que ela gosta, ele sofre um acidente e fica muito mal. Aí ele fala livro pra ela, ou um filme? É um filme. Aí ele Como fala, chama? Assim na Terra como Assim no na Inferno. Terra como no Inferno. Isso. Aí ele fala pra ela, como é a frase que ele fala? Que é alguma coisa assim que... O quê? Ela tem que voltar, de onde ela deixou a pedra e consertar tudo. Isso, é que o certo tá no conserto dos erros, sabe? Aí ela pensa nisso e volta correndo e coloca a pedra filosofal no lugar de novo. Aí, alguma coisa assim, se você resolve o seu problema, você vai achar a verdadeira pedra filosofal. A pedra filosofal é entender e praticar o Dharma. A gente abandona o conceito de karma. Você não está mais sujeito aos reveses do karma. Você transcendeu essa realidade de karma. Entendeu? Eu devo, então eu tenho que pagar. Não, você não paga mais nada para ninguém, porque a partir dali você só é o correto. Só faz o certo. Então, nossa, Não é? eu auxiliei os dois. É uma alegoria, né? Para explicar. Deu Dentro do filme certinho. quer explicar isso aí mesmo. Você entendeu quando eu disse pra você do espelho? Porque assim, a partir do momento que ela coloca a pedra filosofal no lugar de volta e começa a se resolver com os problemas que ela tinha, ela acha outra pedra. Só que a outra pedra era, na verdade, um espelhinho. Que era uma pedra e ela passou a mão. Quando ela começou a passar a mão, ela se viu naquele espelho. Aí eu auxiliei a isso. A pedra filosofal é você mesmo. Isso, entendeu? Fez todo sentido. Então o processo de alquimia fala disso, né? A alquimia na consciência. A alquimia é essa transformação do ser interior que somos nós mesmos, mas também é uma individuação do todo. É sentir isso, né? Então precisa aumentar a compreensão para começar a sentir, aí começa a agir. Não duvida mais, faz. Qual é o meu propósito? Tá aqui, vou fazer, acabou. Problema? Não, problema não. Problema eu solto, deixo para lá. Né? Porque começou a desenvolver córtex pré-frontal, compaixão, saiu dos domínios do cérebro reptiliano. Né? Como o Joel disse em alguns trechos nesse livro e em outras obras dele, a pessoa não deixa de usufruir de tudo que é gostoso da vida. Tudo que é gostoso da vida, tudo que todo mundo gosta, tá? Que isso fique claro. Mas a pessoa não deixa de usufruir disso, ela usufrui disso em outro nível. Não há culpa, não há frustração, não há procrastinação, não há medo, a coragem, a decisão, a liberdade. Liberdade, né? É a liberdade sem licenciosidade, diz o Joel. O que é licenciosidade? Enxergar pecado e culpa em tudo. É lógico que a gente não deve sair prejudicando ninguém fazendo coisa errada. Mas tirando isso, só existe a liberdade. Tirando corrupção, tirando
ferir Tudo é- pessoas. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? Que o Ortega fala. É. Então o que sempre nos convém nos leva para o lado da moral e da ética. Né? Não da moral e da ética hipócrita, da moral e da ética que transforma a vida do indivíduo e ele faz o máximo para transformar de quanto ele puder. Nem que seja só com o próprio exemplo de dar certo na sua vida, tá? Não precisa ter grandes objetivos altruístas, não. Cada um tem uma vontade, cada um tem um objetivo. A gente não pode determinar para esse, estabelecer um exército aqui e dar ordens. Não é assim que funciona a coisa. Né? É livre-arbítrio, é liberdade. É o seu melhor o que você tem vontade de fazer. Esse é o suficiente. E ser feliz, só isso. A gente faz. Uhum. É simples, né? Exatamente. É estudar, aprofundar um pouquinho no assunto. Pega o Caminho Infinito, põe de cabeceira na cama, começa a ler, começa a pensar, começa a agir assim no dia a dia, já está praticando. A meditação, você tem noção de como meditar? Eu tento. Meditar é você relaxar e eu tento não pensar em nada, só que é impossível. Aí, igual você falou uma vez numa aula, que pensar em na nada verdade não é isso. É você se impossível. libertar dos seus pensamentos. É observar. Na medida em que ele me afeta menos dentro da meditação, e eu fazendo uma respiração tranquila, sentado, sempre atenção na respiração abdominal, tranquilo, lenta, profunda e suave. Vai vir um pensamento, vai vir outro. Pode vir 2 ou 3 de um problema imediato e vir constantemente, mas ele vem e eu solto de novo. Como que eu solto? Eu volto para a respiração, não me envolvo com ele. Eu não dou corda para ele, eu não desenvolvo um raciocínio tentando resolver o problema dentro da meditação. Ele vem, eu solto, eu respiro. Ele vem, eu solto, eu respiro. É direto, é 2, 3 de 5 minutos todo dia. É utilizar qualquer 30 segundos para praticar isso. É fazer 10 de 2 minutos. Né? É usar isso, não vai ficar chato. Se usar 10 de 2 minutos, gastou quanto? 20. E se fizer 3 de 5, gastou mais 15. E se fizer mais 5 de 30 segundos, gastou mais quanto? Então não gastou nada do dia. Só que a hora que, no começo, não consegue fazer tantas essas picadas. Mas na medida em que eu faço 2 de 5, 3 de 5, eu começo a perceber um prazer na prática, aumento para 3 de 10. Já é o suficiente. Só que essa meia hora que a pessoa ganha no dia, ela não perde, vai transformar na realidade emocional, realidade cerebral, percepção, tranquilidade, o sofrimento diminui, eu passo a ter mais paciência com o próximo e começo a planejar melhor a minha vida. O que é planejar a minha vida melhor? É estudar o que me interessa para fazer algo que é do meu interesse. Sem conhecimento, conhecimento é poder. Eu mudei minha ansiedade assim. É impossível fazer alguma coisa sem um pouco de conhecimento dentro dos interesses particulares de cada um. Isso aqui é interesse geral. Caminho infinito, mecânica quântica, interesse geral. Entendeu de presença? Interesse geral, isso é básico. E o resto? Interesse individual particular. Veja qual é, aprofunde seus conhecimentos no que lhe interessa e parta para a ação. Olha, eu não conseguia trabalhar de tanta ansiedade. Eu pegava o computador e não conseguia mexer. Tanta coisa que eu queria fazer, eu travava. Nossa. Não conseguia, só não sabe. Não conseguia, travava e não saía nada. Comecei a meditar, comecei a soltar. Esquecer e deixar depois. E vem aparecendo na solução. Vem aparecendo. Agora 50% da ansiedade já subiu. Falta os outros 50%. Mas estamos trabalhando firme nessa. Então a gente fica por aqui hoje. Obrigado. Boa noite, pessoal. A gente termina. Você dá essa emendada para fazer uma aula 31 mais curta também. E a gente pode comentar outros assuntos. Não mais exatamente mais curta do conteúdo aqui. Mas a gente pode falar sobre coisas interessantes, tratar alguns aspectos. Né? Pensem em coisas para trazer dúvidas para a aula. A gente faz experiência nessa outra aula e depois vai ser a escada de Jacó. Beleza? Até mais. Boa noite. Obrigado.